Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Arca desses Harmonia Chico Xavier, Rua Antônio Marcondes 584. Estamos ao vivo pelo Instagram e Facebook, mas estamos também aqui presencial, né? Com os nossos irmãos aqui participando presencialmente e vocês, né, aqui pela internet, pelo Instagram e pelo Facebook. Nosso tema dessa noite será Parábola do Semeador. Eu sou amante das parábolas, adoro parábolas e sempre que possível eu abordo esse tema. E a parábola do semeador é considerada a mãe das parábolas. Então ela é maravilhosa, como todas são, né? E o sentido das parábolas que nunca é material, mas sempre espiritual. Então nós vamos falar sobre isso, mas sempre antes de iniciar as nossas palestras, nossos encontros, nós vamos fazer aquela pequena reflexão, nos acomodando nas cadeiras, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, especialmente ao mentor dessa casa, o nosso querido Chico Xavier, para que possamos levar nessa noite ensinamentos, mas o ensinamento no nosso crescimento, na nossa evolução como espíritos imortais que somos. Que nós possamos cada vez mais sermos esse terreno, esse solo que possa dar muitos frutos, que é o sentido da parábola dessa noite. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso amado Chico Xavier, autorização para iniciarmos esse encontro dessa noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livres de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Já temos aqui a minha cunhada Josefa Santina do Pernambuco, Jaime Vago de Portugal, Ivo Peregrino e tudo pelo Facebook. E pelo Instagram temos aqui a Selinda de Jesus. Então nós temos aqui já os amigos chegando aqui e é um prazer receber vocês aqui. São rostos novos, vocês dois. Também sejam bem-vindos, viu? Então nós vamos falar hoje da parábola do semeador. Quando Jesus fala, né, que se saiu a semear, né, e ele fala de 4 tipos de terrenos, tipo de solos, né? E nós vamos analisar cada tipo de solo, cada tipo de terreno. E naturalmente que Jesus não falava de terra, ele falava dos nossos corações, do nosso espírito. E como eu disse, né, ele usa exemplos materiais, né, mas sempre o sentido é espiritual. Como o povo que ouvira, na maioria, pessoas simples e que agricultores, agricultura de subsistência, né, que cada um plantava a sua rocinha, como eu fui criado em Minas Gerais, que era a mesma coisa, cada um plantava a sua rocinha, né, plantava o milho, o feijão, né, para sobreviver. E aquele povo que ouvia Jesus viviam dessa forma. Então, para que eles entendessem, ele usava, né, o que eles entendiam, ele falava de agricultura, né? Cada qual entendia da sua forma, né? E para que o povo entendesse sua mensagem, se utilizava do que fazia parte da vida daquelas pessoas, claro, né? Por isso ele utilizava como exemplo o solo, a terra, né? Como naquela parábola do sal, né, que ele fala, né? O sal ruim é para ser pisado, né? Nossa, Jesus está falando que é para pisar nas pessoas? Não, é porque no Mar Morto tem uma parte do sal que não era salubre, não servia para ser consumido, porque não tinha sabor, então eles usavam aquilo no templo para que as pessoas não escorregassem nos granitos, então eles usavam aquilo, então não, era só exemplo, que quem vivia aquilo entendia o que ele estava falando, como ele fala dos solos, né? Então ele diz para que os cristãos sejam fortes e defensores das leis de Deus. Se não for assim, nós seremos como o sal insalubre, né? Sem sabor. Então, e aí é quando vem esclarecimento, não é para que aqueles
aqueles que não seguem seus ensinamentos. Né? Jesus se utiliza do exemplo do sal, como eu disse. Né? Mas, na verdade, o que nós vamos falar hoje é da parábola do semeador. Né? Esse ensinamento ele nos apresenta 4 tipos de solos. O primeiro solo que ele apresenta para nós é o solo duro, aquele terreno árido, à beira da estrada. Quem já andou na beira de uma estrada? Quem já fez trilha, né? Onde as pessoas todos andam naquele mesmo lugar, né? Tem a vegetação ao lado, porém, onde a gente anda, o solo é duro, não é? Porque as pessoas vão andando ali, né? Fica até brilha, tem hora quando está muito seco, né? Fica até brilhando. E claro, nenhuma semente vai penetrar ali. Terei que trabalhar esse solo. Né? A grande maioria de nós conhecemos esse tipo de solo. É impenetrável. Né? E se nós jogarmos uma semente ali, como ele diz, os pássaros a comerão ou serão pisadas pelas pessoas que passarem por ali. Né? É o terreno refratário duro. E como as parábolas não se trata de matéria, mas sim de espírito, né? Jesus não está falando de solo, mas de almas e de corações. Fala dos corações duros, impenetráveis, que não permitem que ensinamentos penetrem seus corações. E a causa desses corações se tornarem tão duros, tão impenetráveis, podem ser várias. Quantas pessoas, às vezes, nem tinham o coração tão duro assim, e devido às situações que ocorrem na vida, acabam se tornando duros, pelas dificuldades que passam e por várias situações que nós vamos falar mais adiante. Né? Por que esses corações se tornaram assim? Nós começamos uma live que aborda a vida espiritual, dificuldade de compreender Deus não é mal. Deus não é mal, Deus é apenas justo. A aceitação de sofrimento e dificuldades que, né, se apresentam durante a vida tornam-se espíritos assim, duros, revoltados, impenetráveis nos seus corações, como a terra à beira da estrada. Que se cair uma semente, os pássaros a comerão ou serão pisados por aqueles que passarem por ali. Por mais que se ofereça explicações para as pessoas que estão com os corações duros, né, a rejeição será imediata, porque quando se sofre muito, a razão não funciona muito bem. Nós não queremos ouvir. Pode ser que hoje os corações já estejam mais propícios a receber essas sementes, mas do ensinamento da aceitação, com resignação. Mas todos nós, em algum momento, nossos corações apresentam essa dureza, se tornando impenetráveis também. Que pode ter ocorrido por diversas razões. Uma morte física de alguém amado, a dificuldade financeira, uma traição, e pode ter muitas outras razões. São várias razões que podem endurecer o coração de alguém. Quando estamos em sofrimento, nossos corações se tornam esses terrenos duros mesmo, e impenetráveis, especialmente no que diz respeito ao perdão. São frases comuns daqueles que endurecem o coração, né? Não auxilia mais ninguém, né? Não quero mais saber. Né? Não estendo a mão a mais ninguém porque eu ajudei e porque, não é? O coração fica duro, depois acaba amolecendo de novo, mas o primeiro impulso que se tem é este. Decepção amorosa, né? Vou morrer sozinho, não quero saber de mais ninguém, né? Quando briga com o namorado, quando há uma separação, né? O coração fica duro, né? Gera aquela redoma em volta, né? Igual a criança, né? Quando faz assim, né? Quando a criança faz assim, acabou, né? Fechou, né? Não é assim, não. Né? Pronto, né? E o ser humano, o adulto também faz isso. Boa noite, seja bem-vindo. Não é verdade? Então, é natural. E se nós adultos também fazemos. Podemos até não cruzar o bracinho, mas a gente faz assim também. Né? Então, estou arrependido de ter filhos, né? Às vezes quando tem uma decepção com o filho, alguma coisa, né? Então, fica com o coração duro, né? Estou cansado de viver, várias situações, né? Mas as sementes, né, nunca se perdem. Mesmo aquelas pisadas, mesmo aquelas pisadas à beira da estrada, elas vão se tornar adubo para o futuro, não é assim? Mesmo que se
se esmague uma semente, elas vão se tornar adubo. Naquele momento, ela não vai ser assim como as palavras de Jesus. Elas são do Evangelho, e o Evangelho é apresentado a nós, ele vai aos poucos penetrar em nossos corações. Muitas coisas que nós não entendíamos antes, não aceitávamos antes, aos poucos ele vai penetrando. Esse coraçãozinho duro, esse terreno duro, vai recebendo uma irrigação, né? Irrigação de amor, de alegrias que surgem no nosso caminho, porque nós pensamos que tudo está perdido, mas não está, né? Então as sementes nunca perdem a sua função, assim como as palavras também. Às vezes as pessoas falam para nós muita coisa, é muito comum na nossa infância, na nossa juventude, ouvimos às vezes de nossos pais algumas coisas que nós não aceitamos muito, não concordamos muito, é aquela sementinha que está ali. Quando chegamos à idade adulta, que os pais falam, quando você tiver filho, você vai ver como é que é. E é exatamente a verdade, não é? Nós só sabemos quando nós convivemos com aquilo, né? Então, são sementes que são jogadas. Agora estava conversando com uma pessoa essa semana, meus filhos foram na casa espírita quando era pequena, fizeram, né, a moral cristã, né, que é o catecismo, né, da doutrina espírita, né, mas não foram mais. Falei, mas não importa, a semente foi lançada. Muita coisa que os outros jovens vão fazer, eles não vão fazer, porque eles já têm a semente no coração, eles já têm a base. Eles ouviram algumas coisas ali na infância que está gravado no coraçãozinho deles. Mesmo que não sigam a doutrina, mas já tem uma base, e a base é tudo. A base é muito importante. Um prédio sem base cai, não é verdade? Como é que se constrói um prédio? Não é? Não tem que ter, né, a estrutura lá embaixo, aquele monte de vigas, né, de concreto, senão não vai. O prédio vai ruir, se não tiver uma base forte. E a base é construída enquanto estão pequenininhas. Depois é muito difícil. E aquelas sementes vão ser pisadas ou comidas pelos pássaros, mas novas serão lançadas. Novas sementes serão lançadas, né? E aquele terreno duro, impenetrável em algum momento, receberá auxílio. E aquela terra antes dura atingirá, né, a condição de plantio, de colheita. A colheita é essa que ocorre em diversas quantidades, como veremos no final da parábola. O final da parábola fala para nós disso. E o segundo terreno, falamos do terreno duro, à beira da estrada, é o terreno pedregoso que Jesus nos apresenta. O que ocorre quando nós presenciamos na rua, nas sarjetas, até nas nossas casas, quando nasce uma plantinha naqueles vãos de concreto? Elas são firmes? Não. Nós puxamos, ela sai, porque é uma raiz ainda fraca, não tem uma raiz profunda. É quando ele fala para nós, né, do segundo exemplo, né? Então, não tem raiz forte, mas como sempre, não está falando de planta, ele está falando de fé, da fé raciocinada, da fé firme. Porque se eu não tenho uma fé raciocinada, se eu não tenho ainda a minha fé realmente, uma fé bem construída, eu vou desistir rapidamente quando balançar, quando vier uma tempestade forte, né? Então, é disso que ele fala nesse segundo exemplo, né? Então, qualquer graminha que nasce, ali a gente puxa, ela sai. Diferentemente de uma árvore bem já com centenas de anos, que vem aquelas tempestades, aqueles ventos fortes, ela balança, ela vai, mas ela não cai, porque ela está construída, a sua raiz é forte, a sua raiz é bem forte já, né? Então, aquele que está com a fé ainda frágil, como essa plantinha lá no meio dos vãos das ruas, né, está ainda se iniciando, que ao menos menor empecilho e sofrimento vai ser arrancado. A menor decepção que sofra já desiste de acreditar em Deus e em Jesus. A sua fé só se sustenta quando está tudo bem, né? Armários cheios, contas pagas, família saudável, bom emprego, né? Mas no primeiro balanço que tiver, pronto, não tenho mais fé. Ou aquelas pessoas que chegam numa doutrina, ou chegam
com a igreja, e ele abraça aquilo com uma vontade, agora ele sai chamando todo mundo para ir para a sua igreja, para vamos no centro, né? Aquela empolgação, e daí a pouco... Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, na nossa sala tinha 95 alunos e meio. Eu tinha amigo que era pequenininho, eu brincava com ele, nós éramos 96, né? 95 e meio. Eu gosto muito de brincar, né? Acho que chegamos em uns 8 no final dos 7 anos, que são os aprendizes do Evangelho, né? Que são 5 anos no irmão X, né? São 5 anos, e depois mais 8 aprendizes do Evangelho. E depois tem os outros que a gente faz, que oratória, né? Dá 12 anos, sei lá. Então, já que a gente não para de estudar. Aliás, ontem eu terminei o curso de supervisor. É o último que me faltava fazer. Apesar que eu não quero supervisionar ninguém, viu, gente? Eu não tenho jeito para isso. Não. Eu gosto de ser supervisionado, né? Então, mas vamos fazer. Na hora que a casa precisa, nós temos que estar prontos, né? Chega na casa espírita, não tem orientador. Você faz, vou. Você dirige a sala? Dirige. Mas não que eu queira fazer nada disso. É porque não há necessidade. Se for para ficar na recepção furando os papéis, a gente fica também. Porque nós estamos ali para trabalhar. Como é que nós falamos dos membros? Lembra? Nós falamos dos membros, que o Paulo falou, nenhum membro é mais importante do que o outro. A cabeça vive dos seus pés, tal, né? Que é linda, né? Eu amo, que eu falei aqui na outra palestra, eu não lembro nada dessa que eu falei. Que é muito lindo esse texto. Os membros. A carta do Paulo aos Coríntios, Coríntios 3 parece. Né? Nós devemos agradecer a Deus sempre por tudo isso. Né? No Sermão do Monte, Jesus fala dos bem-aventurados aflitos, né? Não é verdade? Como assim? Como é que eu vou ser feliz na aflição? Exatamente nessas situações. Porque se nós não tivermos esses vendavais na nossa vida, nós não sabemos se a nossa raiz está forte. Como é que eu sei se a minha fé realmente está raciocinada, está firme, se não vier essas dificuldades para mim? As dificuldades vêm para nós para nos testar, para saber a quanto nossas raízes estão firmes no chão. Como é que está a nossa fé? Como eu falei, é muito fácil quando está tudo certo, quando está tudo bonito na nossa vida, quando está tudo acontecendo maravilhosamente bem. É fácil ter fé. É difícil ter fé quando vêm os empecilhos, quando vêm as dificuldades na nossa vida. Né? Jesus fala por isso das plantas, né, entre as pedras, pela fragilidade de suas raízes, que se assemelha à nossa fé. Né? Assim como a fé é firme, temos a certeza da justiça divina, quando ela é firme, quando ela é raciocinada. É sinal que as nossas raízes estão profundas já. E apesar de qualquer dificuldade que ocorra, nós vamos seguir firme. Dos vendavais de sofrimento, das tempestades de ofensas, dos tsunamis de enfermidades, nossas raízes não serão arrancadas. Porque árvores fortes balançam, mas não caem. Essa seria a fé raciocinada que Allan Kardec nos apresentou. Como terceiro exemplo, ele nos traz o terreno onde as plantas nascem entre os espinhos, que também não são os espinhos das plantas, mas os espinhos que nos machucam ao longo de nossas vidas. Reclamamos dos nossos espinhos, mas tem pessoas que são espinhadas a vida inteira. Às vezes nós reclamamos que hoje nós temos uma dificuldade depois de uma certa idade, mas tem pessoas, irmãos nossos, que já reencarnam com espinho na pele o tempo inteiro. Estive em Uberaba, chegamos lá do Chico, vocês sabem. Essa camiseta eu adquiri lá no Chico. Sorteei 2 na minha live de terça-feira. Tive a honra de estar sentado na mesa onde Chico Xavier fazia suas reuniões. Muita emoção. Que Eurípides, o filho do Chico, me convidou para sentar na mesa. Estávamos lá e falamos, você senta aqui. Nossa, gente, eu estou ainda... assim... E tive ainda a oportunidade de falar um pouquinho. Justiça das aflições foi o tema daquela noite. Sim, dia 28. Então, dia 28 de 3 de 2025 vai estar sempre gravado no meu coração, na minha alma, por estar ali. E o Chico é um exemplo para nós de espinhos. Como Chico foi espetado, vemos falando eu e a Nete vindo para cá. O Chico, aos 4 anos, já experimentou a orfandade materna e depois foi muito maltratado. A vida inteira o Chico sofreu. Quantos espinhos o Chico sofreu? Mentor dessa casa. O Chico tinha um problema sério de angina. O Chico tinha problema numa vista que sangrava nas madrugadas. Ô, Luquinha! Né?
Então o Chico, a vida inteira, e não só estou falando de sofrimento físico, mas dos sofrimentos morais, né? Das provocações que ele sofria, né? E o Chico sempre tirou esses espinhos e seguiu em frente. E Jesus também. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Não é verdade? Mas ele não reclamou. Pai, perdoai-nos, olha só. Perdão. É muito difícil perdoar, como eu falei. Perdoar é difícil. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar nem a nós mesmos, em muitas situações, que é o auto-perdão. Não é verdade? Senão não tinha tanto suicídio. Suicídio é a falta de auto-perdão. De não aceitar as situações que nós provocamos, que nós fazemos. Que pode ser várias situações também. Vera Cidança aqui conosco, Ana Navarro, que é também de Portugal, de Braga, em Portugal, Lídia Pimentel, a gente esqueci de olhar aqui. Temos aqui, deixa eu pegar meu auxiliar aqui. Ana Carneiro está aqui, Gi Pereira, Celinda de Jesus pelo Instagram, e temos aqui Nilma Maria, Cida de Mendes Veríssima, minha prima, Rosângela Augusto de Osasco, José Luiz, nosso primo de Guarulhos, Josefa Santina, que é minha cunhada lá de Aliança, no Pernambuco, seu Florindo de Franca, Messil Gomes do Sergipe, nosso primo lá de Sítios Novos, no Sertão Sergipano, Nádia Regina Petim Bruniera, né? Então, Nádia Regina Petim Bruniera, gente, ela é mãe do Gabriel. Beijo, Gabriel! O Gabriel assiste a minha live, se eu não mandar beijo para ele, fica triste. O Gabriel ele tem limitação cerebral, mesmo cadeira de rodas, mas o Gabriel, uma coisa, está sendo meu irmão X, a coisa mais linda do mundo, o sorriso dele é maravilhoso. E a Nádia e o pai, que é o Carlos, amam demais e cuidam muito bem desse menino. Está com 42 anos, estudou doutrina espírita, tá? E ficava muito atento, assistindo, apesar dele não conseguir verbalizar. Então, o que para alguns é espinho, para outros não é. Para Nádia e por Carlos não é espinho, é amor. Então o que é espinho para mim não pode ser espinho. Nossa, mas você tem um filho com limitações? Não importa, o espinho que é para mim não é para o outro. Então a Nádia permite que eu fale, porque ela sabe que você está sempre conversando, né? E outra coisa que ela me contou muito interessante, que o Gabriel, quando dorme, ele tem as mãos paralisadas, ele fica todo solto, porque o espírito não está ali. É a prova que o espírito, nós dormimos, ele vai passear. Só que vai passear onde ele tem afinidade, né, gente? Nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Não é? Ele vai ter afinidade. Então, para a gente não precisar dessas provas, então é interessante a gente falar isso, que as pessoas às vezes têm dúvida. Nossa, sim, nós somos apenas, né? O nosso corpo é apenas um instrumento do espírito. E hoje, né, o vô Celso, que vinha aqui comigo, o padrasto da minha esposa, desencarnou no sábado. E, assim, estou lembrando ele aqui agora do vô. Ele vinha aqui comigo, temos fotos com ele aqui, né? 89 anos, desencarnou no sábado, o vô Celso. Ele se apresentava, Celso Ferreira da Silva, ele falava para todo mundo dele assim, uma gracinha o vô, quem está aqui conheceu ele. E o vô siga bem no plano maior, né, gente? Então, nós estamos falando dos espinhos, né, gente? Então, o espinheiro, ele sufoca. Ele nos sufoca. Nós não conseguimos sair dali, naquelas dificuldades. E sair desses espinheiros é muito difícil para nós, né? Então, devemos saber conviver com esses espinhos. Lembremos do Chico, lembramos de Jesus, lembremos desses irmãos que sofreram. Mas não sou Jesus, não sou Chico. Mas seremos. E só seremos se nós nos esforçarmos e entendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui para viver uma experiência, para conviver. Estamos no planeta de expiação e provas, onde espíritos que reencarnam aqui são espíritos que têm necessidade de reparações. Todos nós, em algum momento nas encarnações anteriores, provocamos algo para que estivéssemos aqui. E já que estamos aqui, vamos procurar conviver com esses espinhos, fazer com que esse coraçãozinho nosso fique um pouco mais maleável, mais propício a receber as sementes dos ensinamentos que o Evangelho nos oferece. Então,
E depois ele nos apresenta o bom terreno, que é o quarto terreno, onde a semente vai frutificar. Aquele terreno que foi arado, virado, né? Não é isso? Né? Irrigado com lágrimas, com dificuldades, não é assim que nós vemos lá nas fazendas, né? O pessoal virando aquela terra que era dura, aí coloca a semente, aí está fofinho, até essa terra adquirir essa condição adubada, né? Demora. Aquele terreno lá no começo do nosso coração durinho, até chegar nessa condição do quarto terreno, que é o terreno fértil, que é o terreno já pronto, né? Que pode render a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, que fala na parábola, mas não importa quanto seja. Pode ser 1 por 1. Porque na plantação se fala, né? Você planta uma lata de feijão, dá tantas latas de grãos. Quem é do interior sabe dessas coisas. Esse 1 por 1, né, seu Francisco? 5 por 1, né? Como é que dá isso aqui? Dá tanto por 1. É isso que Jesus está falando. A gente que nasceu no meio do mato sabe dessas coisas. O pessoal da cidade não sabe muito. Então a pessoa planta uma lata de feijão, vai dar tantos, uma saca, sei lá como é que é. Eu também vim de Minas Gerais muito pequeno, mas eu me lembro muito bem dessas coisas. Então é isso que ele fala. Cada um de nós vai dar uma determinada quantidade de frutos, não importa quais sejam, porque cada um de nós tem uma condição evolutiva, cada um de nós dá o que tem, cada um de nós vai frutificar de uma forma, mas a 100 por 1, eu creio que nenhum de nós encarnados aqui na Terra conseguiremos, porque nós temos ainda muito que aprender, muito que evoluir. E se nós conseguimos a 30, 60 por 1, vamos procurar auxiliar os que estão a 2 por 1, a 3 por 1. Ou que estão ainda com o coração duro, estão ainda nos espinheiros, que estão ainda com aquela fé ainda fraca, onde a raiz é muito fraca ainda, que se puxa, aquela plantinha ela solta. Procurar esclarecer as pessoas, procurar mostrar, é muito difícil. Outro dia um amigo desencarnou seu filho com 7 anos. Eu estava em Uberaba, no dia 28. Fui viajar, o menino estava com meningite na UTI e ele desencarnou. Eu nem estava aqui em São Paulo. É um espinho difícil, gente. Não é? Esse espinho vai permanecer. Difícil, gente. A fé é firme? Será que aquela raiz está forte mesmo ali? Né? Se puxar vai sair? Não, aconteceu, porque a doutrina espírita é fabulosa, nos esclarecendo as razões dessas coisas. Mas é difícil aceitar, fácil, eu digo sempre, é fácil falar quando é no quintal do outro. Mas quando é no meu quintal, quando é aqui e não no do outro, ou não na casa do outro, é mais difícil. É fácil falar. Fazer palestra não é difícil. O difícil é nós convivermos com o que nós falamos, com o que nós exemplificamos. Porque a separação de um filho é algo que dói demais. Não que os idosos não doam, mas nós falamos, viveu uma vida inteira, o vô foi embora com 8,9. Isso assim, teve uma vida, e quem não teve? Mas a doutrina espírita explica porque é necessário esse período curto aqui. Mas como entender isso? Como compreender essas coisas? Como aceitar quando é conosco e não na casa do outro? É isso que é difícil. Então a semente que vai ser semeada, ela vai frutificar. E vai dar esses frutos, dependendo, né, da condição evolutiva de cada um de nós. E a conquista desse terreno fértil não é simples, exige muita luta, sofrimento e principalmente resignação, que foi o tema da minha live de terça-feira. Que conclusão nós chegamos ao final da apresentação desse tema? Como é que estão os nossos corações? Qual desses terrenos nosso coração se identifica? Ele é muito duro ainda? Na absorção dos ensinamentos do Evangelho nos momentos de dificuldades? Ou nossa fé já existe, né? Mas ainda vacilamos e desistimos como semente plantada em meio às pedras, que na menor dificuldade nossas raízes de fé ainda são fracas, elas são arrancadas.
ou no primeiro espinho que surge em nossas vidas, ao invés de arrancarmos aquele espinho e seguirmos em frente, nós, mesmo com dores, nós seguimos em frente ou nós desistimos, nós ficamos apenas reclamando, falando que Deus é ruim, que eu não mereço, que isso não é bom, por que que meu vizinho tem e eu não tenho? Por que comigo eu sou tão bom? E essa pessoa é tão ruim, faz tanta coisa errada, ela se dá bem na vida e eu não. Né? São muitas perguntas que surgem se nós não temos fé em Deus e não acreditamos na reencarnação. Porque a base da nossa doutrina é a reencarnação. Se nós não acreditarmos que nós somos seres reencarnantes, somos espíritos de muitas vidas e que nada do que acontece conosco é obra do acaso, fica muito difícil nós convivermos com esses espinhos que surgem no nosso caminho, com essas dificuldades. E nosso coração vai ficar duro como pedra e o Evangelho, os ensinamentos não vão adentrar aos nossos corações. Na verdade, quando nós ouvimos o tema dessa parábola, nós imaginamos que se trata do que nós semeamos, né? Parábola do semeador, mas não é esse o sentido dessa parábola. Nós imaginamos que nós semeamos, como se diz popularmente, né? Semeadura livre, a colheita obrigatória, né? Falamos muito isso, né? Mas na verdade não é esse o sentido dessa parábola, é o outro. O terreno somos nós. A semeadura é de Jesus, é do Evangelho para nós. Nós somos o terreno. Nós somos o solo que vai receber esses ensinamentos. É exatamente o inverso. O sentido é outro. Nós somos o terreno. Nós somos aquela terra dura, ou com espinhos, ou com pedras, e que nós vamos ter que trabalhar. Abrir caminho, remover essas pedras, ou então usar essas pedras para pavimentar nosso caminho, para fazer escadas. Esses espinhos, vamos com cuidado, tirando eles do nosso caminho, afastando. Né? Somos o terreno e não as sementes, no sentido dessa parábola. As sementes são ensinamentos do Evangelho e como, né, essas sementes são cultivadas em nossos espíritos. Esse é o sentido dessa parábola. Que podemos comparar a uma terra ainda bruta. Para que consigamos comer fruto, nós temos que remover pedras, cortar os espinhos, arar essa terra, deixando a terra fértil, só após esse trabalho virar a colheita. Lembramos do Velho Oeste, lembramos de pessoas que compram uma fazenda que está tudo ali bruto ainda, não é? Tem que trabalhar tudo aquilo, né? Remover árvores, adubar para tirar aquela primeira colheita que vai render a 100 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1, a 1 por 1 ou a 3 por 1, não importa quanto seja. O importante é que renda. O importante é que frutifique. Porque aos poucos essa frutificação vai aumentando. Né? Porque nós vamos nos melhorando, né? Assim na plantação, a gente vai descobrindo como é que faz. E cada vez mais nós vamos colhendo mais. A colheita vai aumentando. É evolução. É como eu digo sempre, se hoje fosse como no tempo de Jesus, a plantação de subsistência, não é? Cada família, a população mundial teria alimento hoje? Não, por quê? Porque foi se trabalhando a terra, foi se fazendo com que se produza muito mais para que se alimente esses bilhões, trilhões de habitantes do nosso planeta. E podemos comparar essa multiplicação também com a multiplicação do nosso entendimento e da nossa aceitação dos momentos de dificuldades. Eu quero encerrar. Hoje eu tenho uma oração do Chico Xavier que fala assim. Peguei apenas alguns pedacinhos que falam assim. Senhor, ensine-nos a orar sem esquecer o trabalho, dar sem honrar a quem. Servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar obstáculos e ver sem malícia.
Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Não faça ao outro, gostaria que lhe fosse feito. Esse é o ensinamento de Jesus. Quando Jesus falou para nós, não faça ao próximo que eu gostaria que fosse feito, quando ele simplificou os 10 mandamentos e apenas 2. Então nós temos mais algumas pessoas aqui. Deixa eu ver quem é. Carlos Augusto e... é isso aí. Carlos Augusto foi que ganhou a camiseta, igual a essa no sorteio que eu fiz terça-feira. Carlão, tem que ir lá buscar a camiseta. E a outra menina que ganhou está internada. É uma trabalhadora do Irmão X e veio contar, não estou aqui no Salva-Luz, as minhas vibrações para ela. Vera Lúcia Gutierrez. Ela está internada com, não uma pneumonia, até teve uma gripe, deu uma infecção. Ela falou, estou aqui internada, mas já estou bem, então vibrações para ela. Para a nossa irmã que está lá, e para todos, para o Celso, para todos os nossos entes queridos, para nós mesmos, para que nós consigamos vencer os obstáculos, nós sejamos esse terreno fértil. É difícil, nós vamos procurar, se o coraçãozinho está meio duro, vamos revirar essa terra, né? Procurar deixar o nosso coraçãozinho mais maleável, mais propício a receber essas sementes. Não vamos desistir, porque a doutrina espírita é clara para nós. Nós somos a sequência de nós mesmos. Só nós podemos fazer por nós. Nós nascemos sós e morremos sós. Só levamos conosco o que nós construímos aqui. Só. Não levamos carro, não levamos casa, não levamos nada daqui. Apenas o que nós conseguirmos semear de bom. E o que de ruim fizermos também. Tudo nós levamos conosco. Nós encerramos aqui o nosso encontro. Eu quero convidar a vocês novamente para nós fazermos aquela nossa vibração final, nos acomodando nas cadeiras, entrando em contato íntimo com esses mentores amigos, agradecendo a eles por estar aqui conosco, o mentor dessa casa, o nosso amado Chico Xavier, que tenho certeza está nos iluminando com a sua luz nesse momento, porque nós sabemos que quando são invocados, eles estão onde nós os chamamos, onde nós pedimos a sua presença. Nossos irmãos encarnados aqui nessa palestra presencial, os nossos irmãos que estão presentes aqui na nossa live, pelo Instagram, pelo Facebook, para os nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui, estão aqui conosco, não os vemos, mas estão aqui, ouvindo também os ensinamentos do Evangelho. Que esses nossos irmãos possam compreender a sua atual situação, seguir em frente a sua jornada evolutiva. Seus corações estão duros, porque nós desencarnamos e seguimos sendo as mesmas pessoas. Se nossos corações são duros, continuarão duros. Se são maleáveis, continuarão maleáveis. Se sofremos com os espinhos, continuaremos sofrendo com os espinhos. Se amamos, continuamos amando. E se odiamos, continuamos odiando. Então que nós possamos compreender que esse Evangelho penetra em nossos corações como a semente que Jesus exemplifica nessa parábola tão maravilhosa, parábola do semeador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós e seus filhos, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos. Marcos, pega por favor. Nós vamos aqui falar aqui as pessoas que participaram aqui da live, que estavam conosco, que eu não consigo ver todos. A Lucina Franqueira Batista, que é de Portugal. A Maria Silva, nossa Mel. Cida Guarizi, que é do Maria Mega, em São Bernardo. Eu estarei segunda-feira realizando palestra. Jaime Wagner de Braga, em Portugal. Josefa Santina, minha cunhada, do lado do Pernambuco, de Aliança. O Carlos Augusto, a Vera Cidano, José Luiz, o nosso primo de Guarulhos, seu Florindo, direto de Franca. Rosângela Augusto, de Osasco. Nessil Gomes, de Sergipe. Nilma Maria,
Círio de Mendes Veríssimo, minha prima querida, desde da Silva Cunha Mansano, desde a Cunha Mansano, ela é uma trabalhadora da Rádio Boa Nova. Estão convidados a toda quinta-feira, hoje ela, a Cátia Penha, a tia Marlene Pérez, são todas de Irmão X. Elas têm um programa às 11 horas, nas quintas-feiras, pronto atendimento. E é ao vivo e podem fazer perguntas, é muito legal. Elas estão já há uns 10 anos com esse programa na Rádio Boa Nova, e assim, é muito legal. Então, 11 horas da manhã, quinta-feira, e hoje foi o dia. Né? Às vezes às quartas ela participa também, é uma grande amiga, ela cuidava da parte de ensino do Centro Espírita Irmão X. São pessoas que a gente carrega no coração, né? E ela sempre está, quando pode ela participa, porque às vezes tem reunião, faz parte da direção do Irmão X, mas sempre que pode ela está aqui conosco. Beijo no Deodato, Daisy, tá bom? Que é o marido dela, uma pessoa maravilhosa. Agora continuando a Isilda Ferreira, a Carmen Pontes, direto de Suzano não, deu um branco aqui. Ana Vale, a Nídia Pimentel, Marcos Vitor Lourenço, Inês Camaradias, Gicinei Pereira, Denise Banks e Olga Queiroga. Todos estavam conosco aqui, depois aparecem mais os nomes. E aqui os do Instagram, que ele não consegue ver. Foi um prazer estar com vocês, obrigado, gratidão pela presença, espero que tenha sido de proveito esse nosso encontro dessa noite. Então vamos nos lembrar sempre dessa parábola, que ela é maravilhosa, como a doutrina espírita é maravilhosa, como Jesus é maravilhoso, como o Chico é maravilhoso, quando todos esses espíritos maravilhosos. Estive em Araxá com o irmão Tadeu, vocês não conhecem muito o irmão Tadeu, mas procura Hospital Casa do Caminho em Araxá, irmão Tadeu maravilhoso, almoçamos com ele, estivemos em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, né? Assistimos uma palestra lá, fomos muito bem recebidos, como sempre, a segunda vez que a gente vai lá. Então, é um tour que a gente faz, que é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, vá, que é muito bom. Irmão Tadeu recebe 600, 700 pessoas, o salão é imenso, ainda fica a gente de pé. Vem pessoal de Sergipe, vem pessoal de Maceió, caravanas, né, que são montadas. Mas eu tenho um abraço do irmão Tadeu. Após a palestra, ele abraça a cada um que quiser me dar um abraço. E ele, marcando, da outra vez que nós nos convidou para almoçar, tivemos aonde almoçar com ele. Estivemos também no antigo Hospital do Fogo Selvagem, e, assim, maravilhoso. Não tem palavras para descrever assim, a emoção. E de eu ter sentado naquela mesa, né, gente, onde o Chico fazia todas as suas psicografias. Então, gente, muito feliz demais por tudo que Deus permite que a gente tenha, que é só que a gente leva no final, né? Então, tem que dividir com as pessoas coisas, que é muito legal. Muita paz a todos. Imagina, gente, obrigado. Vocês que merecem a paz. Gratidão.